Olá! Nossa multiaula de hoje tem tudo a ver com esse setentão aí atrás, o Estádio Paulo Machado de Carvalho, conhecido como Estádio do Pacaembu, um dos mais tradicionais da cidade de São Paulo. Ele foi inaugurado no dia 27 de abril de 1940, com direito a desfile, apresentação de bandas e discurso do presidente Getúlio Vargas. O jogo inaugural foi entre Palestra Itália e Curitiba. Deu Palestra, 6-2. O Pacaembu tem a ver com a nossa multiaula de hoje porque ele foi o cenário de vários jogos. Jogos que envolveram atletas. Atletas que tinham um objetivo: vencer. O que é preciso para vencer? Uma boa estratégia, senso de equipe, aproveitamento das individualidades. É de coisas assim que nós vamos falar agora. Sim, é importante. Porque eu acho que você sabendo lidar com as pessoas, as coisas ficam mais fáceis, não só no dia a dia, mas sim na sua área profissional. Cada pessoa tem um tipo de conduta, né, dentro da própria faculdade, na rua. Então, se você não souber lidar com cada pessoa, você acaba se estressando à toa. Hoje em dia você tem que lidar com qualquer tipo de pessoa, independente da cor, raça e idade, né? Para você se dar bem na sociedade, para saber se comunicar. Nas empresas a gente tem que trabalhar em equipe, né? Para a gente conseguir os nossos objetivos, né? Nem sempre é individualismo, sempre tem que ter uma equipe e toda equipe sempre se torna muito forte, né? Por causa disso. Nosso mundo é regido de relações políticas e se dar bem é o primeiro passo. Para você conseguir um local no espaço de trabalho, você tem que saber lidar com todas as pessoas, sendo você subordinado ou não. Nós estamos vivendo uma era de descobertas tecnológicas que viraram o mundo do trabalho do avesso. Computadores, celulares, uma rede mundial de informações. Há 20 anos, isso seria tomado por ficção científica. Mas apesar de todas essas mudanças, uma coisa continuou igual. Pessoas ainda respondem por uma enorme parte do trabalho. Mesmo as empresas com linhas de produção automatizadas não podem desvalorizar os recursos humanos. Não importa qual seja a sua função, condição financeira ou nível hierárquico, pessoas têm ideias, geram inovação. Se descontentes, elas podem resultar em desperdício, conflitos e perdas. Se felizes, as pessoas podem trazer, no mínimo, uma perspectiva de ações criativas e bom rendimento. Sinto, é a área que eu gosto de trabalhar. Eu trabalho num banco que é bastante conceituado e eu acho legal essa área bancária, então eu me identifico. Não me sinto bem no trabalho, porque eu não consegui nada na minha área hoje e eu tive que optar por uma outra profissão. Porque é exatamente aquilo que eu queria quando eu comecei a fazer a faculdade. Enfim, eu tinha uma noção vaga do que era e na prática eu me satisfaço com aquilo que eu faço. Acho que o meu perfil se encaixa diretamente com aquilo e isso me dá bastante satisfação. Eu estudei na área de humanas, né? Pedagogia, filosofia e ciência política e estou atuando num trabalho que lida com isso, né? É um ambiente gostoso de se trabalhar, eu faço o que eu gosto, né? Então não tem como não gostar, né? Não se sentir bem. Eu não me sinto bem porque, além da jornada de trabalho, é o caso do salário também, então não me sinto bem por isso. Sinto muito bem e gosto do que eu faço. Meu trabalho ajuda outras pessoas e isso me faz me sentir satisfeita. Isso nos leva a algumas questões. Como manter uma equipe motivada? Como fazer dos funcionários parceiros? Esse é um desafio para qualquer empresa. Pode ser a diferença entre um futuro promissor e fechar as portas. Essa combinação tem que ser perfeita. O sucesso da empresa depende do empenho dos funcionários. Por isso, é importante encontrar a pessoa certa para executar a função certa. E essa união deve ser sólida, harmoniosa, cooperativa, duradoura, assim como
Entre um jogador e um time de futebol? Será? A ideia não é ruim. Bom, para formar esse time, primeiro é preciso escolher as pessoas certas. Isso requer um estudo, comparações. Depois o funcionário tem que se adaptar a um clube diferente. Novo técnico, nova camisa, nova torcida. Verdade. Também é preciso esforço de ambas as partes para dar sustentação ao relacionamento entre o atleta e o time. Outra coisa, as pessoas mudam, não é? Evoluem, descobrem coisas. Claro. Então, a empresa e o funcionário têm que estar preparados para isso. Senão, as coisas podem azedar. E também, de vez em quando, é preciso fazer uma análise da relação. Precisa, é? Claro, é importante ver se as coisas estão mesmo indo numa boa direção. Se a relação com o técnico, os colegas e a torcida está indo bem. A comparação funcionou? Perfeitamente. A união empresa-empregado pode ser comparada à de um atleta com um time de futebol. Muito bem. Já que é assim, cabe então saber quem promove a união de empregado e empresa. É o setor de recursos humanos. Ele é quem lida com a gestão de pessoas. Ele é quem reúne os talentos e forma a base de uma união vitoriosa. Se ele trabalhar bem, há chances bem razoáveis de sucesso. Mas se por acaso ele errar em algum detalhe, por menor que seja, problemas aparecerão. A escolha dos funcionários se dá pelo processo de recrutamento e seleção. O recrutamento é o processo pelo qual a empresa tenta trazer para si novos colaboradores. Trata-se de atrair no mercado pessoas cujos objetivos profissionais coincidam com as metas de quem contrata. Já a seleção é o processo de comparação e escolha. É o momento em que se definem quais, dentre os vários candidatos, realmente farão parte da empresa. A partir daí, o empregado passa a viver uma nova fase em sua carreira. Uma fase bem difícil, por sinal. É hora de se adaptar a uma nova cultura, a um novo ambiente, a um código de direitos e deveres. Nessa hora, o apoio dos colegas faz a diferença. Eles é que vão instruir o novo funcionário a respeito do que fazer, onde ficam as coisas, com quem se deve falar, quais os horários, as rotinas. Tudo é de muita ajuda. Sem essas informações, será difícil para o novato assimilar a filosofia da organização. Os funcionários antigos, eles nunca podem se mostrar resistentes a um novo colaborador. Isso não é desejável. O recrutamento, seja ele interno, quer dizer, dentro da empresa, ou externo, fora da empresa, ele precisa ser o mais transparente possível. Então, os funcionários da empresa devem ser comunicados, devem saber do perfil, devem saber por que a empresa está escolhendo esse tipo de recrutamento, né? E o que ela está querendo, qual é o perfil, por que ela não está escolhendo de dentro da empresa. Quanto mais amistosa e paciente for a recepção, melhor. Convenhamos, não é nada fácil a gente se adaptar a um mundo novo. A aplicação de testes e entrevistas é uma característica de qual fase da contratação de um empregado? Letra A, seleção. Letra B, recrutamento. Letra C, recrutamento externo. Testes e entrevistas são realizados na fase posterior ao recrutamento, que é a seleção. A opção certa é a letra A. Dá então para ver como o capital humano é vital para as organizações. Depois de contratado, o novo funcionário deve se informar a respeito de regras, conceitos, atitudes e também adquirir novas habilidades. Começa então o treinamento, o processo no qual ele recicla conhecimentos e se capacita para o trabalho. Esse treinamento pode se dar através de formação, especialização, integração ou aperfeiçoamento. De toda forma, é a hora de se adaptar aos objetivos da instituição.
e também de crescer profissionalmente, aumentando sua inteligência e capacidade de integração. Uma empresa tem que se firmar, produzir mais, ser competitiva. Mas como fazer com que a busca por resultados não se torne uma máquina geradora de estresse? Esse é um dos grandes problemas das organizações hoje em dia. O Brasil é campeão mundial de acidentes de trabalho, de lesões por acidentes e de doenças ocupacionais. Esses são títulos dos quais nós não nos orgulhamos. Eles são resquícios de uma mentalidade ultrapassada, um sistema de trabalho que colocava os índices de produtividade acima da qualidade de vida. Além dos males que causam aos funcionários, acidentes representam um alto custo para a empresa, tanto em termos de despesas como no prejuízo à imagem. Daí a importância de se valorizar a segurança no trabalho, principalmente ações preventivas, como a boa sinalização, o uso regular de equipamentos de proteção e a atuação vigilante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. Medidas assim são importantes, elas contribuem para manter a integridade física e mental do trabalhador. A gente tem hoje algumas doenças que vêm já de há muito, né? Por exemplo, as doenças pulmonares, né? Elas vêm desde o tempo que o pessoal trabalhava nas minas de carvão, né? E elas causam problemas respiratórios sérios, problemas pulmonares sérios. Depois nós temos as doenças de pele, as dermatites, né, que podem acontecer até por conta de uma falta de limpeza de um ar-condicionado. Nós temos as LER-DORT, que hoje são muito comuns, que se fala muito, né? LER são as lesões por esforços repetitivos e DORT as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, que mexem com músculos, que mexem com nervos. E hoje nós temos uma doença que é tipicamente urbana, que é do século 20 e 21, que é o estresse, né? Que a gente não tinha há tempos atrás. Os meus avós não sabiam que existia síndrome do pânico, né? E hoje isso é muito comum nas empresas, nas pessoas. Existe o programa, o PPRA, né? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Toda empresa deve ter esse programa e deve fazer o seu mapeamento de risco. E também o PCMSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. É obrigatório em todas as empresas, né? E quando você faz isso, você faz exames periódicos voltados para aquelas atividades que vão causar maior doença. Então eu gosto de me informar através de jornais, revista, manter atualizado sempre. Eu faço tipo comodista. Me atualizo sempre, faço pós-graduação, leio jornal, enfim, a todo momento. Eu me atualizo, eu gosto do estudo, dou valor aos estudos e tento passar isso aos meus alunos. Eu tento estudar no mínimo 2 horas por dia, chego a estudar 4 horas por dia. Eu procuro vários meios de atualização, eu não fico parado esperando a chuva chegar, né? Eu acredito que não só para um profissional, mas acho que todo mundo tem que se atualizar, porque o mundo praticamente não para. Então você tem que estar sempre atualizado para não ficar para trás, porque senão o mundo vai e você fica. Outra coisa importante são as mudanças no mercado de trabalho. Elas são tão constantes, rápidas e intensas que volta e meia nós nos perguntamos: será que o emprego vai acabar? O que foi que você disse? O emprego vai acabar? Não exatamente, mas uma coisa é certa: muitas empresas estão eliminando funções e diminuindo seu quadro de empregados. Isso é culpa da tecnologia, não é? Pode ser, mas lembre-se, não existe tecnologia sem recurso humano. Portanto, o que existe é uma nova realidade que exige novas competências. Já sei, é aquela coisa de ter um perfil empreendedor. É isso. Você precisa se reciclar, buscar conhecimentos. Só assim vai garantir sua empregabilidade. Parece que aquele tempo de ficar em casa à espera de um trabalho já era. Hoje, o profissional tem que se vender, tem que apresentar soluções.
Quem não fizer isso perderá a atratividade. Trocando em miúdos, vai ser um candidato ao desemprego. Ao contrário do que aconteceu até a década de 80, mais ou menos, quando a gente ainda podia deixar a vida profissional por conta da empresa, hoje a gente não pode mais fazer isso. Então, cada um de nós deve ter o seu planejamento, né, e tem que imaginar o que eu quero daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos eu quero estar ganhando 10 mil reais. Tudo bem. Como é que eu vou fazer isso? Que tipo de competências são necessárias para que daqui a 10, 5 anos eu esteja nessa situação? Então, eu preciso melhorar aquilo que eu já sou bom e dar uma reforçada naquilo que eu não sou muito bom. Então, eu não sou uma boa vendedora, tudo bem, eu nunca vou trabalhar de vendedora, mas eu preciso aprender algumas coisas, eu preciso aprender a me vender, a saber, a mostrar o meu lado positivo. O profissional que trabalha com gestão de pessoas é um pouco como um treinador de futebol. Ele tem que ter visão de conjunto. Tem que perceber as potencialidades dos atletas e fazer uma boa combinação para o conjunto progredir. Isso é o que se espera do Departamento de Recursos Humanos, a capacidade de propor planos de gestão de carreiras para valorizar os talentos. A organização deve capacitar os funcionários, deve permitir que adquiram novas qualificações. Esta é uma estrada de duas mãos. Por um lado, o empregado evolui, por outro, a empresa cresce e alcança seus objetivos. Mas como saber se as coisas estão funcionando? Para isso, existem as avaliações de desempenho. Este é um valioso instrumento gerencial, pois informa se as metas estão ou não sendo alcançadas. Em geral, as avaliações não são bem vistas. É natural, ninguém gosta de ser julgado. Mas elas são o melhor meio de se verificar problemas como: se algum empregado precisa ser deslocado, se há talentos sendo desperdiçados, se é preciso criar algum programa de promoções e transferências, ou ainda, qual o índice de assiduidade de um departamento, ou qual o nível de cooperação entre setores. Se há algum erro, é melhor que seja corrigido logo. Se há algum entrave, é bom que seja removido. Só avaliações podem nos dar informações claras a respeito desses problemas. Mesmo que haja resistência, elas devem ser realizadas de tempos em tempos. Qual destas características se relaciona ao perfil do funcionário empreendedor? Letra A, ser pouco persistente e buscar a tranquilidade. Letra B, procurar se reciclar e tentar melhorar seu desempenho. Letra C, evitar riscos e estabelecer metas realistas. O funcionário de perfil empreendedor não para no tempo e procura sempre se aperfeiçoar. A opção certa é a letra B. Vamos rever o que aprendemos? Vimos que, apesar das recentes mudanças no mercado de trabalho, o capital humano não pode ser desprezado. E que cabe ao profissional de recursos humanos extrair o melhor do potencial de cada colaborador. Com uma equipe motivada e trabalhando num ambiente com qualidade de vida, a produtividade só tende a aumentar. Vimos também que o trabalhador moderno deve evoluir e buscar novos conhecimentos. Isso é que vai garantir não só o sucesso da organização, mas também sua empregabilidade ao longo da vida profissional. Quando eu tive gestão de pessoas, ela me ensinou como interagir com as pessoas. E isso vai te mostrando a importância, porque muitas vezes a gente vem para a faculdade simplesmente por vir, por causa de um certificado. E, na verdade, depois isso daí vai trazer para você coisas muito maravilhosas. E você aprende a interagir com as pessoas. A importância que é aquilo que você aprendeu levar na tua área profissional. Até a próxima!